Oi, gente. É um prazer encontrar todo mundo no República Agro mais uma vez. E hoje, para tratar de umas questões mais importantes, mais relevantes da inserção brasileira no mercado internacional. Vai falar conosco hoje é o presidente Jorge Viana, presidente da Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. É uma agência fundamental para mostrar o Brasil lá fora. O Jorge Viana é um velho amigo meu, tenho um prazer muito grande de conhecê-lo há mais de 20 anos, quando ele era governador do Acre e eu, ministro da Agricultura. Trabalhamos muito junto para estimular a agricultura brasileira. O presidente Jorge Viana tem uma característica que ninguém sabe. Ele é engenheiro florestal, então ele conhece a agricultura. Conhece bem a agricultura, sabe como as coisas acontecem, e por isso na APEC tem um trabalho muito próximo à agricultura, que conhece bem o assunto e tem interesse no assunto. Ele foi também, além de governador, 2 vezes, foi senador da República, foi prefeito lá na capital do Acre, em Rio Branco, e tem uma história importante como senador. Ele foi relator do Código Florestal, da redação do Código Florestal, da Lei de Acesso à Biodiversidade e também do novo Código da Ciência e Tecnologia. Então ele tem uma importância na história do nosso desenvolvimento muito relevante. Apesar de ser jovem, um homem com 63 anos apenas, mas com uma bela carreira profissional voltada à defesa do Estado brasileiro. Jorge Viana, meu presidente, prazer ter aqui conosco da República Agro. Bem-vindo. Então, que prazer, é um privilégio para mim poder estar aqui na República Agro e reencontrando você, mesmo que seja dessa maneira virtual, que é uma ferramenta importante nos dias de hoje, mas foi uma honra para mim te receber aqui na PEX e poder hoje tratar do papel da PEX, do agro brasileiro, das exportações brasileiras, dessa nova fase que o Brasil está começando a viver no mundo com a volta do presidente Lula. Não é? Eu agradeço aí, mas de fato, no começo do ano 2000, você virou ministro, já tinha uma história, já era uma referência para a agropecuária brasileira, mas eu diria que a grande virada começou no governo do presidente Lula com o ministro Roberto Rodrigues, e eu tive a sorte de estar no lugar certo, porque eu era governador do Acre. Pra você ter uma ideia do que nós fizemos, pegando o Acre como exemplo, o Acre era zona desconhecida para fitose. O Acre era zona desconhecida para fitose. Me lembro. Tinha uma pecuária já de qualidade, não tinha zoneamento e não tinha IDAF, um Instituto de Defesa. Como é que nós íamos para algum lugar? Se tudo que o produtor tem está da porteira para dentro, da cerca para dentro, e essa coisa não tinha valor, essa coisa estava sob ameaça. Começamos ali contigo um trabalho e depois fomos lá em Paris, levei os pecuaristas para receber, ainda durante o governo do presidente Lula, recebeu o certificado de zona livre de aftosa, com vacinação, claro. E nós tivemos que vacinar na Bolívia, no Peru, no Amazonas, em Rondônia, para poder adquirir esse certificado. Fizemos zoneamento, criamos o IDAF, na sua época, e começamos a trabalhar a valorização do resultado de quem cria, de quem planta, que são os heróis aí, pequenos, médios e grandes do agronegócio, da agropecuária brasileira. Então, eu faço esse primeiro registro. Eu sou técnico agrícola também, então formei no interior de São Paulo, em rancharia, e a minha relação é muito de vida. Né? Hoje eu sou um pequeno plantador de café, mas estou ali plantando café irrigado, recuperando uma área degradada num sítio que eu tinha comprado por meu pai há 20 anos, ele se foi, mas como ele era apaixonado pela criação e plantação, temos uma floresta plantada lá, e agora a área que eu adquiri com ele, que a gente tem a memória dele lá, agora está virando uma das áreas mais produtivas do Acre, obviamente que era pequeno, estou falando de menos de 30 hectares de café. Então é muito bacana isso. Parabéns, viu, presidente? Parabéns. Isso já mostra mais um pouco que eu falei antes, sua ligação com o agro é relevante. Mas vamos lá. Nós já estamos com quase 7 meses de governo, eu queria saber, primeiro, quais são as funções da Apex, teoricamente, conceituais, que já fez até agora, depois vamos tratar do que você pretende fazer pela frente. Vamos lá, a palavra é sua, livre. Então, a Apex trabalha com 50 e poucos setores da economia brasileira, mas eu destacaria os ligados ao agro. São em torno de 20 setores. A gente tem um investimento anual de perto de 120 milhões de reais, fazendo parceria, onde a gente pega o setor de proteína animal, por exemplo,
né, que tem uma entidade, pega o setor do algodão, pega o setor, agora acabei de firmar um convênio com o pessoal do etanol do milho, mas com os diferentes setores do agro, nós fazemos projetos setoriais, e esses projetos setoriais vêm no sentido de ajudar a abrir mercado, promover os produtos brasileiros lá fora e fazer a disputa do mundo. Só que esse começo de trabalho agora da Apex, e é bom, vou lembrar de novo, ela foi criada no seu tempo. A Apex, com essa modelagem, foi criada em 2003. Isso era o ministro da Agricultura, o Furlan, o ministro da Indústria e Comércio, que é onde a Apex estava ligada, governo do presidente Lula, e aí conseguiu se dar uma autonomia e criar essa agência fundamental para incentivar, para fazer a promoção do Brasil, dos produtos brasileiros no exterior e atrair investimentos. São dois chapéus, como dizem os portugueses, né? Duas mãos. Uma de promoção do que nós temos, das empresas, do que o Brasil oferece para o mundo, e a outra a atração de investimentos, que inclusive nós vamos fazer o mais importante fórum que a Apex faz, evento que a Apex faz de atração de investimento, é o FIB, né, como a gente chama, o Brasil Investimento Fórum, que nós vamos fazer esse ano no Itamaraty, e eu vou dizer aqui em primeira mão, o ex-ministro Roberto Rodrigues é um dos convidados, vai ser aberto pelo presidente Lula, para fazer uma palestra, e vou dizer até o tema que eu vou te propor, é falar do futuro do agro no mundo e no Brasil, porque tem muitos desafios para o agro. Então a Apex, ela trabalha, nós fazemos mais de 1.000 eventos por ano, 1.000 eventos, no mundo inteiro. E fora do Brasil, no mundo inteiro. Já fizemos mais de 200 eventos esse ano. Então, em 2023, só ligados assim, ao agro, nós fizemos 114 ações já. Né? E eu falei FIB, mas é o nosso BIF, Brasil Investimento Fórum, que vai ser no começo de novembro. Nós vamos ter que reservar aí, salvar essa data com o nosso ministro. Mas veja só, nós estamos agora tendo um grande aliado, eu acho. Hoje eu falava com o pessoal do algodão, que eu conversava com eles, aí a gente está fazendo uns eventos nas próximas semanas, eu conversava com eles, nós temos um grande aliado agora, que é a volta da diplomacia presidencial. O presidente tem andado o mundo inteiro, a Apex está indo organizar encontros, isso o Brasil não estava tendo. O Brasil gastou uns 7 anos numa confusão política que eu acho que não foi bom para ninguém, e atrasou um pouco nossa inserção no mundo. Mas aí agora já é passado, nós agora estamos com um ânimo novo, e a Apex está também focada nisso. Com a volta do nosso trabalho para a África, aqui nos vizinhos, Argentina, América do Sul, Caribe, também estamos fazendo um trabalho, mas de olho na Índia, na Ásia e, obviamente, sem sair da presença nossa na China e na Europa. Estamos aí na torcida e trabalhando para ver se a gente ajuda com o nosso escritório em Bruxelas, porque a Apex tem 9 escritórios no mundo, já que você pediu para falar. O de Bruxelas está trabalhando para que saia a gente possa começar a fazer uso dele. Você deu uma entrevista outro dia falando isso, do acordo Mercosul-União Europeia, porque nós vamos criar um bloco de 700 milhões de pessoas, de um lado, grandes consumidores, o pessoal que tem dinheiro, boa parte dos que têm dinheiro vive na Europa, ali é o fluxo de comércio de boa parte dos produtos do mundo, e nós podemos juntar aí o segundo maior produtor de alimentos com o terceiro, que somos nós, e de fato ter um papel mais, uma ação mais forte ainda na condução de áreas de produtos que são estratégicos para nós, como o produto que garante a comida na mesa de quase 1 bilhão de pessoas no mundo. Ô, presidente, esse apoio que você oferece ao setor rural e tal, tem a ver, por exemplo, com eventos internacionais? A Apex participa de eventos internacionais também, de promoção? É exatamente isso. Assim, todas as feiras que nós temos no mundo, onde você tem de um lado expositores e compradores, a Apex ajuda de que maneira? Faz um convênio, que a gente chama de convênio setorial, com as organizações, porque a gente não apoia, até apoia, mas o grosso do nosso apoio é para as organizações dos setores econômicos. Então, as principais feiras de alimentos e bebida no mundo, as foods, nós vamos lá, compramos o chão da feira,
ajudamos a montar os estandes, os espaços de negócio, de exposição. Isso vale para a Bimóvel, isso vale para a carne, proteína animal, isso vale para o algodão, isso vale para os diferentes setores da economia, mas eu diria que, assim, como o setor do agronegócio é responsável quase a metade daquilo que o Brasil põe no mundo, do ponto de vista dos recursos, agora mesmo, nesses tempos, nós vamos ter a Nuga, que é a maior feira que nós temos no mundo. E lá está a Apex, com espaço, normalmente um espaço nobre, né, que a gente tem, porque há uma disputa, você tem 200 países no mundo. Uma feira dessa, às vezes, absorve 80 países, 60 países, 90 países. Então, é muito caro comprar esse espaço e levar as empresas. Então, o setor organiza, leva as empresas, nós compramos o espaço das feiras, fazemos a montagem, ajudamos na divulgação e, com isso, a gente faz crescer o comércio, né? O fluxo de comércio do Brasil no mundo, eu acho que pode crescer muito de novo. Quando você foi ministro e o presidente Lula começou, o fluxo de comércio exterior do Brasil no mundo era de 100 bilhões de dólares. Outro dia você deu uma entrevista falando os números do agro. Aqui eu vou falar do global. O Brasil, então, tinha uma participação no fluxo de importação e exportação de 100 bilhões de dólares. Quando terminou o seu governo, que era do presidente Lula, quando terminou 8 anos, estava em 400. Passado 12 anos, está em 600 só. Eu acho pouco. Eu acho que nós já deveríamos estar chegando a 1 trilhão de dólares, como tem Taiwan, um país com 23 milhões de pessoas, brigando com a China, tem um saldo comercial de 80 bilhões de dólares só com a China, e nós temos de 62 com o mundo. Mas voltamos a ter o ano passado 62 bilhões de dólares, graças ao agro, mas nós passamos praticamente 10 anos, de 8 a 10 anos, teve pandemia, teve crise, mas o Brasil se atrasou um pouco aí. Mas eu acho que agora voltou com muita força. O ano passado já foi um ano bom, e esse ano nós já estamos quebrando recorde. Em maio foi um recorde de exportação, nunca tivemos um maio igual esse, e nunca tivemos um primeiro semestre, 6 meses, como nós tivemos agora, com mais de 160 bilhões de exportações e 45 bilhões de saldo na balança de comércio exterior. Olha, são números muito bons, viu, presidente? Números muito bons, de fato. Está evoluindo o Brasil nesse processo. Nós temos que fazer um pequeno intervalinho agora, mas daqui a pouco vamos voltar. Eu quero te perguntar o que vem pela frente agora no seu pensamento da Apex. Um segundinho só. Oi, gente. Hoje aqui no República Área, estou tendo uma conversa muito interessante com o presidente da Apex, o Jorge Viana. A Apex é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, uma instituição brasileira importantíssima no crescimento do comércio internacional e trazer investimento para dentro do Brasil também. O Jorge é um homem com experiência política muito grande, uma formação ligada à agricultura, engenheiro florestal e técnico agrícola, então ele está ajudando muito a agricultura nesse processo todo por aí. Presidente, os números são realmente impressionantes. Ano passado, eu estou com duas na cabeça, eu não esqueço nunca. No ano 2000, o agronegócio brasileiro exportou 20 bilhões de dólares. No ano passado, 160 bilhões de dólares. Um negócio espetacular. 8 vezes mais em 21 anos, um crescimento que nenhum país do mundo fez igual. Claro que alguém perdeu o mercado para nós. Tá certo? Então não é uma coisa... Mercado não é uma coisa que você ganha, você disputa. Ganha e perde. Então alguém perdeu para nós. Te pergunto, como é que a Apex vê isso? Como é que ela vai nos apoiar, o Brasil, a agricultura, particularmente a agricultura, nessa conquista e manutenção de novos mercados? Então, primeiro eu acho que a gente tem que cuidar mais dos nossos braços, pernas e mãos, que são os produtores, né? Eu acho que esse plano safra desse ano, eu vi você elogiando, eu acho que já é um passo importante. Eu parabenizo o ministro Fávaro, parabenizo o ministro Haddad e o presidente Lula. Nós temos conversado, eu e você, eu acho que ainda temos aí que melhorar o seguro, mas esse plano safra foi uma coisa extraordinária. Ele volta a crescer, porque ele ficou mais ou menos, lá de 2014 para frente, ele ficou ali muito próximo, de 180, 190 bilhões, e foi até 210,
mas agora ganhou essa dimensão de 360 bilhões. Isso ajuda muito, porque a disputa no mundo está mais ferrenha. Nós tivemos um crescimento enorme de produtividade, né? Nós tivemos um crescimento enorme do arroz, que foi o campeão, depois o milho, a própria soja, ou seja, nós estamos usando, aumentamos a área usada, mas nada significativo com o tamanho do crescimento da produtividade que nós tivemos. Agora, eu acho que nós temos que olhar que mundo nós estamos vivendo. O mundo hoje é um mundo da inteligência artificial, é um mundo do enfrentamento da crise climática, que exige rastrear produtos, que o consumidor está mais exigente, mas é um mundo também que está envelhecendo. E nós da PEC estamos muito antenados nisso. Quer dizer, eu fiz uma palestra outro dia num evento lá na Europa, nós tivemos também na África agora, trabalhando e preparando a volta do Brasil para o continente africano. Por quê? O continente africano tem hoje 1,4 bilhões de habitantes, dos 8 bilhões que o mundo tem. A previsão das Nações Unidas é que a metade da população do planeta esteja na África no final desse século. Isso é um número com os estudos da ONU que colocam. Por quê? Porque o mundo inteiro está envelhecendo, inclusive o nosso país, por conta da redução do número de filhos, seja aqui na América Latina, que está envelhecendo, na Europa nem se fala, é forte o envelhecimento, e na Ásia também. Países como o Japão lançou um pacote recentemente agora de 25 bilhões de dólares, incentivando os jovens a ter filho. Então o mundo inteiro está se virando, porque um país velho, um país com uma população mais velha, ele passa a ter um problema, os aposentados, e não tem força de trabalho. E a África, os países africanos hoje, 70%, a maioria dos países tem 70% de sua população são jovens com menos de 30 anos. Os chineses já estão investindo na África, fortemente no leste da África, nós fomos lá, eles estão plantando soja, eles estão, claro que lá tem um clima que recepciona, são 53 países na África, 53, 54 países, o Brasil tem diplomacia em 30 e poucos deles, nós reunimos todos eles, preocupados, primeiro de resgatar essa relação histórica, cultural com a África, que nós temos que resgatar sempre, ajudá-los, né? Mas, ao mesmo tempo, estabelecer parceria com esse continente. Eu diria o seguinte, você perguntou o futuro, eu acho que a coisa mais importante agora para o futuro nosso, fechar esse acordo com a União Europeia, estabelecer um acordo com a Índia, ter um acordo com a África, por conta de tudo isso que eu falei, um acordo com a África, com a União Africana. Acho que o presidente Lula vai ter um encontro, e nós devemos estar lá com a Apex breve, e focar também no mercado da Ásia. Na Ásia, nós temos lá, na ASEAN, no sudeste da Ásia, o segundo e terceiro comprador. A China é o primeiro, mas tem ali Bangladesh, você tem a Indonésia, você tem o Vietnã, que é uma força, não vou nem falar do Paquistão, que já está um pouco mais para cá, mas assim, o mercado importante para a gente atuar hoje eu acho que é a Ásia, botar uma atenção especial na Índia e ficar presente na África. Se nós fizermos isso, eu acho que a gente cria aí um mercado, porque as Nações Unidas, de novo, e a OCDE fala que tem aí um crescimento do consumo para os grãos, soja, para milho, que agora a gente trabalha com etanol do milho, para arroz, para outros produtos, mas e o Brasil, eu acho que tem que disputar esse mercado, avançar nele, porque eu acredito, sinceramente, que o Brasil é uma questão de tempo, vai disputar com os Estados Unidos ser a maior potência de produção de alimentos do mundo. E tem o Oriente Médio, né, presidente? Tem o Oriente Médio inteirinho ainda, os países árabes todos, que são demandantes líquidos de alimentos, energia e fibras, né? Então ali também tem um outro cenário positivo que a Apex está olhando, que eu sei já. Aliás, viu, presidente? Deixa eu comentar. A sua equipe é muito boa. Eu conheço o pessoal da Apex teu aí. Gente boa, parabéns, viu? Com esse comandante, ainda vão longe desse negócio da Apex aí. Mas, então, você levantou o árabe, eu não falei nem do Japão, que nós vamos fazer lá a Expo Universal em 2025, que é a Apex, que vai estar lá, nós vamos ficar 6 meses no Japão, na Ásia, né, a terceira maior economia do mundo, nós vamos estar lá expondo o Brasil, botando lá o nosso produto, disputando espaço, fazendo negócio. A última Expo Universal foi em Dubai, né? Agora, em 2025, certamente a Apex vai fazer o pavilhão brasileiro, e nós vamos ter 6 meses
um espaço de negócio de 3 mil metros quadrados em Osaka, no Japão, e eu acho que vai firmar definitivamente a presença do Brasil no mercado asiático. Agora você levantou uma coisa. Hoje, o maior fundo para investir no mundo inteiro é o fundo da Arábia Saudita. A Arábia Saudita abre um espaço inacreditável para que os produtos brasileiros entrem. Então, esse ano eu vou fazer missão para lá, a ponto de que eu acho que o Brasil tem que retomar esse diálogo com a Arábia Saudita, mas de uma maneira séria, de uma maneira estratégica, porque eu estava em Sorriso nesses dias para trás, e lá em Sinop, e eu defendi fortemente a Ferrogrão. Não dá. Olha, eu fui visitar a Impasa, que é uma usina de etanol de milho e que produz o DDG, o DDGS, que é um farelo que já faz a conversão direta para a proteína animal, ou seja, o milho vira um produto extraordinário. Sai o óleo de comida, sai o etanol e sai imediatamente proteína animal. O produtor ganha 2 vezes, tem 2 safras, mas a segunda safra está em direto para o etanol, que sai com 40% de uma carga. Aí, na Impasa, que eu visitei, que nós fomos visitar, 700 carretas de 9 eixos por dia entravam com milho para virarem etanol e virarem proteína animal quando a conversão for feita. E por onde passam essas carretas? Tudo na 163. Eu acho que o Brasil precisa urgente, isso eu vou falar com o presidente Lula, vou reforçar, ele tem essa visão já, mas é reforçar, o Brasil precisa melhorar a sua logística. Não dá para querer ser competitivo com a China plantando. O Brasil precisa melhorar a sua logística. Não dá para querer ser competitivo com a China plantando soja na África se a gente seguir carregando soja em carreta, em caminhões. Nós temos que estar carregando no trem. Saiu agora a Norte-Sul, vamos ter que fazer a Ferrogrão. Por quê? Porque a ferrovia é aliada do meio ambiente. Tem gente que é contra, não sei por que razão. É uma insanidade. Porque, olhe bem, tem 2 modais de transporte que são fantásticos. A hidrovia e a ferrovia. Ninguém dá a mão e para um trem dá na mão, não. O trem vai de um lugar a outro. Ele não muda o valor da terra, não cria especulação, como às vezes uma rodovia cria. Então, para mim, tinha que ter a bioceânica, a ferrovia com os chineses saindo, uma alternativa ao canal do Panamá, e o quanto antes, talvez com investimento privado, pode ser fundo árabe, da Arábia Saudita, pode ser com empresários como, eu falava isso com o Eraí, com o Rubem Meto, esse pessoal tem condição, são empresas poderosas, fortes, condição de serem parceiras, mas o Brasil precisa melhorar sua logística para o transporte de grãos, para ficar mais competitivo que os Estados Unidos e poder aguentar essa pressão chinesa que quer abrir frente de plantio de soja na África e também no centro da Ásia. Se eles começarem a plantar soja lá, a nossa vai ficar em desvantagem, mesmo com a alta produtividade que os nossos produtores e a nossa ciência, a nossa Embrapa conseguiram fazer nos últimos anos. Sem dúvida. A logística é um dos maiores gargalos que nós temos para resolver. Nós fomos para o Centro-Oeste, mas a estrada não foi, a ferrovia não foi, o porto não foi, isso é fundamental mesmo, melhorar a competitividade. Sabe, presidente, quando eu participei de uma feira que a Apex montou, na feira de Milão, na Expo de Milão, eu fiz um programa de agricultura lá. Foi muito agradável, um belíssimo pavilhão do Brasil fez lá em Milão, eu montei um projeto de agricultura, foi muito legal lá. Mas deixa eu fazer, olha, infelizmente, a conversa está muito boa, mas o tempo corre. Quando a conversa é boa, passa depressa. Deixa eu fazer uma questão para a gente ir terminando a nossa conversa aqui. Imagem, presidente. Nós somos competitivos, somos sustentáveis, somos uma maravilha, muito tempo precisa da gente. Como é que fica o negócio da imagem da gente lá fora? Olha, esse conflito que o Brasil viveu, ele estava afetando a imagem do Brasil fortemente, né? A dobrada do desmatamento que houve nos últimos anos também afetou a imagem, essa situação de invasão de terra indígena, tudo se reflete. Eu acho que isso já está virando passado, a imagem está melhorando muito. A Apex fez uma pesquisa o ano passado e mostrava que a impressão dos europeus sobre o agro brasileiro era muito negativa. Foi a Apex que fez o ano passado. E a impressão do Parlamento Europeu era pior ainda, 80% era negativa. Mas eu diria que agora nós podemos cobrar do Parlamento Europeu e do mundo inteiro uma imagem diferente do Brasil. Porque o Brasil voltou a combater o desmatamento, o Brasil tem uma modelagem, eu fui relator do Código Florestal, como você disse. Eu trabalhei na iniciativa privada durante 3 anos com uma empresa francesa, conheço muito desse mercado também internacional. Eu diria a você,
Poucos países do mundo têm as vantagens que o Brasil tem. Nós, que temos 25% da biodiversidade do planeta, 12% da água doce, nós temos leis, nós temos um acervo que nos dá autoridade perante o mundo. O que nós não podemos é errar no discurso. Eu acho que nós temos que fazer uma narrativa única, todo mundo junto. Eu falei outro dia com a Tereza Cristina, ex-ministra, tiveram aí uns desentendimentos por falta de informação. Ela me disse, Jorge, nada disso, estamos juntos e tal. Porque eu quero ouvir a ex-ministra, que é senadora, ouvir o Favre, ouvir a Marina Silva, ouvir você, o nosso presidente. E a ideia nossa da Apex é levar o presidente Lula para Bruxelas, mas para falar da imagem do Brasil, do agro brasileiro, do brasileiro de volta, que tem várias caras por conta de ser a expressão do mundo. Tem os descendentes de Nipo, tem os descendentes africanos, tem os da Europa, que também ajudaram a construir esse país. O Brasil é um país extraordinário. Tem produção de alimentos, tem a transição energética exemplar no mundo. Ninguém tem a matriz energética que nós temos, com hidroeletricidade, com energia renovável. Quando já, por conta do hidrogênio verde, a gente puder exportar energia, o Brasil vai ser um exportador de energia limpa. Vai ser um exportador de energia limpa, isso faz toda a diferença. Então, o Brasil é parte da solução do enfrentamento da mudança climática. Então, qual é o país que reúne essas condições? Acho que o que falta agora é também, com o vice-presidente Alckmin, a gente trabalhar a retomada da industrialização, que o agro aguentou, porque eu acho que a gente faz uma conta do agro, mas o agro tem a produção primária de alimentos, tem a indústria de processamento de alimentos e tem toda uma indústria convencional alimentada pela compra de equipamentos, pelo uso de tecnologia que o agro alimenta. Esse negócio pode dobrar de tamanho, eu acredito nisso. Eu quero que o Brasil daqui a pouco esteja num fluxo de mais de $1 trilhão para a gente, de fato, ajudar o mundo a ficar melhor. Então, eu estou muito satisfeito de estar aqui nesse lugar, Acre, da Amazônia, eu trabalhei com o Chico Mendes, e acho que o Brasil tem hoje a maturidade para parar de gastar energia com alguns conflitos, pacificar, ter uma aproximação, de novo, muito grande do presidente com o setor produtivo do agro, como nós estamos fazendo aqui na Apex, como o Favre está fazendo, e acho, sinceramente, que o Brasil vai ser um grande protagonista desse mundo que nós precisamos ajustar, para não envelhecer, para ter um processo de transição energética, para enfrentar a mudança do clima, e eu acredito que a Apex vai ajudar principalmente promovendo encontros que permitam construir uma narrativa do agro brasileiro, do papel do Brasil no mundo, que seja verdadeira e que expresse o sentimento do conjunto do pensamento brasileiro. Presidente, olha, essa última frase, esse último pedaço que mostra patriotismo e interesse verdadeiro, compartilhamos inteiramente disso. O Brasil tem que alimentar o mundo, alimento, energia, fibra e ajudar na questão ambiental também. Então, olha, contamos com a Apex, presidente, contamos com a Apex e conte conosco, viu? Sucesso, muito boa sorte e até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço, eu queria muito agradecer essa oportunidade, dizer que nós estamos criando um conselho consultivo aqui na Apex e o ministro será um dos conselheiros para nos ajudar a acertar mais, errar menos e poder promover mais o Brasil mundo afora e atrair investimento para esse país incrivelmente fantástico que é o nosso Brasil. Muito obrigado, ministro. Vamos para frente que atrás vem gente, presidente. Grande abraço. Gente, até a próxima, se Deus quiser.